Bom, eu acredito que muitos de vocês devam conhecer John Rogan, que é um influente podcaster americano, e ele aborda diversos assuntos. Ele tem um podcast muito conhecido. E agora, tem um corte de um podcast que ele não está como entrevistador, mas como entrevistado, onde ele fala algo muito intrigante de Elon Musk. Segundo ele, Elon Musk sabe muito, muito, muito mais do que aparenta ou do que as pessoas imaginam sobre essa questão alienígena. Eu vou analisar o vídeo aqui com vocês e a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Tá? É um vídeo bastante intrigante, tenho certeza que vai abrir espaço aí para um debate interessante sobre o tema. Se você gosta do conteúdo, deixa o like, comentário para ajudar no engajamento e compartilhe o vídeo com seus amigos. Você está neste mundo interessante, onde tem pessoas que são fervorosamente a favor dos OVNIs. E então tem pessoas como Elon Musk, que eles dirigem a SpaceX. Você pensaria que ele estaria, completamente a par de todos os nossos segredos sobre OVNIs. Ele é um cara esperto. Isso foi o que ela disse. Deixe-me te dizer uma coisa. Ele é meu amigo, mas é um cara esperto. Se ele estivesse debatendo, em uma sala com David Grush no seu programa. Ele não faria isso. Para quem não se lembra, David Grush é o ex-agente, ex-militar, que foi no Congresso americano e deu depoimento de que tinha conhecimento, que viu documentos, que viu fotos, que viu relatórios. Se eu não me engano, ele alega que chegou a ver OVNIs e corpos alienígenas, corpos não humanos. Então, estão dizendo aí, o entrevistador perguntando, se ele estivesse frente a frente com David Grush, e aí o Joe Rogan, ele automaticamente já responde, não, ele não faria isso. Ou seja, ele, pelo que o Joe Rogan está falando, que ele disse que o Elon Musk é amigo dele, pelo que eu entendi, o Elon Musk ele não faria como o David Grush. Ele não revelaria assim as coisas que ele sabe. Tanto é que ele fala, olha, o Elon Musk é um cara esperto. Vamos continuar aqui. Ele não faria isso. Além disso, ele tem sua vida única. Se os alienígenas são reais, eles certamente são muito discretos. Eu não acho que eles sejam tão discretos, cara. Acho que você sabe coisas que não está revelando. Ah, não sou eu. Ou você dirá, sou um alienígena. É isso. Eu falei sobre isso com o Dan ontem no podcast Age of Disclosure. É claro que ele sabe. Mas é claro, você não pode dizer nada. Como você não pode desafiar o governo se quiser grandes subsídios e estiver construindo foguetes. Bom, o Joe Rogan, que afirma ser amigo do Elon Musk, afirmou que o Elon Musk sabe. E que, por conta da SpaceX, dos subsídios do governo americano, né, para quem não sabe o que é subsídio, é uma espécie de ajuda que o governo dá para você gastar menos dinheiro. Né? O governo, subsídio nos Estados Unidos e no Brasil tem suas peculiaridades, mas em resumo é isso, né? É uma ajuda financeira que o governo te dá, ou abatendo impostos, ou entrando com alguma outra parte, a depender da situação e tal. E o Elon Musk sempre teve muitos subsídios do governo americano. Por ser uma pessoa que está mandando foguete para o espaço, por uma pessoa inteiramente ligada a essa questão de tecnologia espacial, depois de um tempo que ele trabalhou dentro do governo americano, inclusive, mas bem antes disso, eu não sei como as pessoas nunca pararam para discutir a possibilidade de um dos homens mais ricos do planeta, que está por trás de grandes avanços tecnológicos, como as pessoas nunca questionaram este homem saber ou não sobre a existência alienígena, intervenção alienígena na Terra, OVNIs e várias outras coisas envolvendo esse espectro. Eu particularmente nunca tinha parado para pensar nisso. E olha que eu acompanho o Elon Musk, sigo o Elon Musk, amo o trabalho do Elon Musk, sou muito fã do Elon Musk.
e nunca tinha parado para pensar nisso. E o Joe Rogan, que é amigo dele, está afirmando que o Elon Musk sabe. Imagine o que ele ficou sabendo quando estava trabalhando dentro do governo americano, fora as informações que ele supostamente já tinha. Você está trabalhando com a NASA, sabe? Sim, do Grush. Tô do negócio. Grush tem suas suspeitas. Ele também tem suas suspeitas. Acho que ele sabe. Acho que todos eles sabem. Escute, cara, isso é bobagem. Se você sabe. Se ele sabe de algo, ele sabe o que eles sabem. Ele sabe. Ele está por dentro de tudo isso. Você não acha que ele investigou isso? Mas Eu gostei muito dessa colocação dele. Eles sabem que o Elon Musk sabe. Ou seja, o Elon Musk, antes mesmo de entrar no governo americano, de ter acesso aos bastidores e tal, quando ele estava trabalhando ali no Dodge, no Departamento de Segurança, Dodge, Departamento de Governo, uma coisa assim, desculpa, eu não me lembro o significado da sigla. Mas eles sabem o que o Elon Musk... Eles sabem que o Elon Musk sabe. Essa colocação do Joe Rogan aqui é bastante interessante, porque aparenta que o Elon Musk já veio com a bagagem. Então, isso me faz, inclusive, elaborar uma teoria aqui que eu quero deixar para a reflexão de vocês. O Elon Musk, sendo um grande bilionário, tendo muito dinheiro, investindo em tecnologia espacial, provavelmente sabe de alguma coisa. Será que bilionários que não estão dentro dessa elite global, que o Elon Musk, no meu ponto de vista, ele não está nessa elite global, essa elite globalista. Será que não tem investigações particulares, os caras financiando projetos, investigação sobre isso no secreto? Antigamente, veja bem, na década de 60, para início da década de 70, teve a corrida espacial, quem chegava na Lua primeiro. Talvez a nova corrida espacial hoje seja quem tiver contato direto com essas entidades não humanas e possível acesso a essas tecnologias. Conhecimento e uma série de outras coisas. Algumas pessoas falam, os governos já têm acesso a conhecimentos, a tecnologias que supostamente seres não humanos alienígenas deram e tal. Veja bem, gente, eu acredito nisso em parte. No entanto, todas as teorias apontam para a troca. O que antigamente se chamava de pacto. Os povos antigos chamavam de pacto. Tal pessoa fez um pacto com tal Deus. Pacto. Quando você vai para o livro de Enoque, o que está escrito ali? Que Deus não se agradou dos anjos caídos do Monte Hermon, que estavam ensinando os seres humanos uma série de questões científicas, algumas inclusive. Tirando aquela parte de magia, ocultismo, que as pessoas levam muito para o lado somente religioso, não olham o lado científico da coisa, científico quântico da coisa. Tem também ali a arte da guerra, confecção de armas, medicamentos, alquimia, tudo isso ali é relatado no livro de Enoque. Então, naquele período, houve a intervenção de Deus que proibiu o ensinamento dessas coisas aos homens. E aqui apenas conjecturando, e aqui eu estou misturando minha fé com ufologia, enfim. Será que hoje o acesso a esses conhecimentos, a essa tecnologia, é muito mais complicado de se ter por conta desses acontecimentos do passado? Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. De repente, pode até haver civilizações benéficas, que nós chamaríamos de anjos. Quando você vai, inclusive, para o Testamento de Salomão, o anjo Miguel, segundo está escrito ali no livro apócrifo, ele dá um anel de poder para o Salomão, para que ele pudesse aprisionar demônios.
Muitas pessoas olham isso apenas pelo contexto mágico. E aí eu me lembro do filme de Thor, que diz que... Como é o nome da cidade, do lugar mesmo lá do Thor? Valhalla. Que diz que em Valhalla, ciência e tecnologia é a mesma coisa. De repente, esses seres benéficos estão sujeitos a uma lei cósmica aplicada pelo superior, por Deus, que os impede de compartilhar conhecimento e tecnologia conosco. Porque existe uma lei cósmica. De repente, eles até gostariam de fazer isso, mas no momento há uma espécie de lei cósmica ou lei galáctica, ou seja lá o que for que impede isso. É só para reflexão. Também, você não pode falar sobre isso. Adivinha só, eu também não faria Justo. se eu estivesse dirigindo a SpaceX. Sim, sim. E eu tivesse que ir fazer esse podcast idiota de comediantes uma vez por ano. E, sabe, ele está me perguntando sobre alienígenas, como não, sem alienígenas, nada acontece, absolutamente nada. Ou todo o seu patrimônio líquido é destruído, ou você pode, sabe? Sim. Manter tudo em segredo. Bem, veja, as ações da Tesla caíram quando ele fumou maconha no meu programa. Justo, viu? Mas elas subiram novamente. Todo mundo estava tipo, você causou A. Não, foi temporário. Um monte de covardes se retiraram e então um monte de pessoas capitalizou nisso. E as ações realmente subiram. Aí está. Veja que interessante, né? Eles estão conversando num tom de brincadeira, em um tom muito descontraído, que é típico de podcast. Mas em alguns momentos você percebe que a expressão do Joe Rogan, ela muda drasticamente. Ele está aqui brincando, está falando sobre coisas engraçadas e ao mesmo tempo, quando ele vai falar de uma coisa extremamente séria, a feição dele muda. O que é isso, no meu ponto de vista? É uma linguagem corporal de quem está tentando amenizar um assunto que é bem complexo, que ainda é um tabu, que gera um certo desconforto em muitas pessoas. Entra com aquele tom de brincadeira, com aquele tom meio humorado, para preparar o terreno, para depois soltar uma verdade ou uma suposta verdade que seria muito incômoda, para falar um assunto pesado. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de um médico, esse vídeo viralizou, alguns de vocês já devem ter visto. Um médico que ele vai aplicar uma injeção em um bebê. E ele começa a cantar uma musiquinha, brincando, ele não dá a injeção logo no bebê. Ele fica brincando, cantando uma musiquinha, encosta o outro lado da seringa na perna do bebê, brincando e tal, e de repente, quando o bebê está rindo, está completamente descontraído e envolvido naquela brincadeira, o médico vai lá, o pediatra vai lá, dá a injeção na perna do bebê, o bebê não chora. Talvez seja essa técnica aí que o Joe Rogan está fazendo, assim, que eu acho bastante válido para esse assunto. E veja, ele toca num assunto que eu achei muito pertinente. Ele falou, olha, Joe Rogan, o Elon Musk, quando fumou maconha lá no meu podcast, só porque ele fumou maconha lá de brincadeira, as ações da Tesla caíram. Imagina ele aparecer sem poder apresentar provas e falar, gente, ó, alienígena existe, eu sei disso, sei daquilo, e não poder apresentar provas. Imagina o que poderia acontecer com as ações das empresas, da SpaceX e da Tesla. Mas houve uma grande confusão sobre isso porque ele tem autorização de segurança máxima. É porque ele trabalha com a NASA. É por isso que ele fumar maconha no podcast foi um grande problema. Porque eles fazem testes de cabelo e tal. Você realmente não pode. Exatamente. Mas também você simplesmente não pode fazer isso abertamente. Quando você trabalha para o maldito governo federal. Eu nem pensei sobre isso, sabe? Eu penso, esse bilionário pode fazer o que quiser. Então, pessoal, quero saber agora o que vocês acham, né? Dessas falas aí do Joe Rogan. Vocês acham que o Elon Musk ele sabe mais do que aparenta saber? Acham que ele gostaria de falar? Ou, de repente, ele está guardando essa informação para si, para tentar ter acesso a essas tecnologias, ou um contato, enfim. As possibilidades aqui são muitas, né? São muitas teorias, são muitas especulações e conjecturas que nós podemos fazer sobre isso. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito deste assunto, deste vídeo, nos comentários. Gostou do conteúdo? Se inscreve, ativa o sininho, comentário para ajudar no engajamento, compartilhe o vídeo. Espero vocês no próximo encontro. Um abraço. Tchau!